Olá, amigos e amigas do AgroConnection e da RTC. Depois do grande sucesso da nossa primeira temporada do Crop Tour, estamos dando pontapé inicial à segunda temporada do Crop Tour na estrada com o AgroConnection e a RTC, né, Carlos? É isso aí, nós estamos hoje aqui na capital de Nebraska, Lincoln, na frente do prédio do governo, né? É o lugar onde o Alexandre chama de casa. É a minha casa, aqui é o estado que eu fiz o meu doutorado e hoje trabalho, né? Apesar de eu não gostar muito dessa parte vermelha do estado, mas é aqui que a gente dá o nosso pontapé inicial, né? Perfeitamente. E apesar de estarmos aqui em Nebraska, na nossa primeira parada vai ser no estado de Iowa. Então é isso aí, fica ligado, já deixa seu like, não se esquece de se inscrever no canal do AgroConnection, da RTC e também nos procurar nas redes sociais, o @AgroConnection e também @Rede Técnica Cooperativa. E como a gente sempre fala, bora pra estrada! Vamos pra estrada! Buenas pessoal, saindo aqui de Nebraska, então indo em direção a Iowa, esse nosso segundo Crop Tour na parceria do AgroConnection com a RTC. E Iowa que é o maior produtor de milho, soja e também de carne suína, né, Alexandre? É isso aí, Iowa é o estado mais agricultável dos Estados Unidos, né? Corresponde aí a 92% do seu território é explorado pela agricultura de alguma maneira. Coisa, hein? É coisa, né? Então não à toa que essas estatísticas que tu acabou de falar são contundentes, né? Bastante contundentes. E Iowa que é um estado, como muitos aqui do meio oeste americano, que tem uma variação de precipitação, talvez no lado leste aí chega a chover cerca de 1000 milímetros por ano, e no lado oeste talvez uns 500, 600. É por aí. Seria equivalente aí à região de Lincoln, né, no Nebraska, de onde nós viemos. E bom, e nessa primeira parada aqui em Iowa nós vamos explorar a parte sul do estado, que é uma parte que a tendência é nós vermos lavouras muito boas, né, Carlos, como no primeiro Crop Tour, que com certeza temos só o filé mignon para a turma. E posteriormente aí sim, né, vamos migrar para o norte, onde a perspectiva nossa, de acordo com os nossos relatórios semanais, é vermos áreas mais problemáticas, né, Carlos? Áreas problemáticas, áreas que receberam poucas chuvas, né? São as áreas que aparecem no monitor de seca. Então fica ligado, não desgruda da tela, porque nós vamos ver hoje coisa boa e talvez coisa ruim, né? Esperamos, é isso aí, fica ligado. Buenas pessoal, estamos aqui na nossa primeira parada no estado de Iowa, uma lavoura de soja, Carlos, e o que nós temos aqui? Temos o filé mignon dos Estados Unidos, né? O sul de Iowa é muito bonito, nós estamos aqui com uma planta transicionando do R3 para o R4, cheia de canivete, uma planta bem nodulada, muito saudável, e a gente espera não só ver isso hoje, né? É verdade, uma lavoura bem interessante, né? Para quem nos acompanha no primeiro Crop Tour, essa lavoura aqui, pessoal, é uma lavoura que o pessoal está utilizando 15 polegadas de espaçamento, que é um espaçamento de 40 centímetros. Então alta densidade, né? E alta densidade, né? Nós fizemos aqui a contagem, uma lavoura que está aí chegando próximo a 350 mil plantas por hectare. O que é uma transição, uma mudança, né, na tecnologia americana muito importante nesses últimos anos, que é plantar muito adensado para aumentar essas produtividades de soja, né? Perfeito. E hoje nós viemos armado, né? Estamos calçado aqui de equipamento, a gente trouxe um medidor de umidade, então a gente vai poder ver a umidade aqui no sul de Iowa, depois umidade no norte, também em Minnesota, Dakota do Sul, para levar para vocês essa informação e vocês terem uma ideia se realmente está seco ou não está e como é que essas chuvas têm se comportado, né, Alexandre? Perfeito. E na noite passada nós tivemos chuvas aqui, né? Entramos, vamos sair molhado da lavoura
E quanto que está dando de umidade aí, de acordo com o nosso Bom, sensor? vamos começar assim. Nós estamos aqui com o solo tá bem na capacidade de campo, né? Ele já drenou depois daquela chuva, então tá sensacional aqui para essa soja, tá muito bom. Nós temos um valor de 39,6. Então nós vamos comparando a partir desse valor como vai ser no resto da nossa viagem, né? Perfeito, é isso aí. Então, e também temos um medidor de temperatura, né, do solo. Acabamos de medir aqui, estamos em torno de 29 graus Celsius. Isso aí. O que é uma temperatura bem amena, né? Bem amena, né? Tá bastante certo amena. que hoje 31 de julho, agora meio-dia mais ou menos. 22 graus apenas, está muito bom para nós, não vamos se queimar hoje. É verdade, hoje vai ser tranquilo. Mas é isso aí. Agora a gente vai mostrar para vocês mais de perto essa planta e vai mostrar alguns componentes de rendimento para vocês terem uma real ideia de como está a situação da soja aqui nos Estados Unidos. Fiquem ligados. Buenas, agora vocês vão acompanhar em algumas fotos que a gente tirou aí para facilitar a visualização como está esses dois pés de soja em cima desse nosso novo banner aqui, né? Que agora vai nos acompanhar pelos próximos Crop Tours. Bom, planta muito sadia, como a gente mostrou, nodulação muito boa. Uma coisa interessante é que são duas plantas de diferentes tamanhos na mesma lavoura, né, Alexandre? E a gente também já começou a avaliar um pouco dos componentes de rendimento. Perfeito, né? Como tu falasse no início do vídeo, estamos uma lavoura aí em R4, então a partir daqui a gente já consegue ter uma ideia, né, de quão produtiva vão ser as áreas. Essa que a gente parou aqui, nós temos, como o Carlos falou, plantas de diferentes tamanhos, girando em torno aí de 14 nós por planta, tá, pessoal? E nós também contamos o número de vagens, deu em torno de 39 vagens por planta. E claro, ainda não tem enchimento de grão, a gente não consegue ver qual será o rendimento final, mas a partir daqui e nas próximas paradas, né, cara, nós vamos trazer para vocês esses detalhes de cada área. É isso aí, 95% aqui das vagens, todas elas com 3 grãos, né, com a ideia de formação, e as plantas ainda formando mais vagem, então isso dificulta um pouco nós precisar qual que é a estimativa de produtividade, então provavelmente a gente vai poder fazer isso no próximo turno. Nós vimos algumas flores, né, então Exato. ainda tem potencial. É uma transição, né, de um R3 para um R4. Perfeitamente. Buenas, pessoal, então fizemos uma paradinha rápida aqui no meio do caminho, na região central do estado de Iowa, e aqui nós conseguimos então uma lavoura de milho e também uma lavoura de soja. Para milho, pessoal, aqui analisando uma área onde nós paramos, nós estamos aí com espigas com mais ou menos umas 16 fileiras. A gente consegue identificar mais ou menos 650 grãos por espiga em média. E alguns probleminhas de fecundação, né, oriundos provavelmente das questões climáticas que afetaram Iowa aí nas últimas 2 a 3 semanas. A gente consegue ver os grãos principalmente da ponta da espiga, e a gente pode aproximar um pouquinho para vocês verem depois com algumas fotos. Nós temos né, uma abstenção aqui de grãos que não foram fecundados. Lógico que ainda é muito cedo para saber o quanto que isso pode impactar, mas uma espiga de milho em geral boa e em estágio mais ou menos do grão leitoso. E essa soja aí, Carlos, o que tu pode contar para nós aí sobre ela? Bom, a soja Bom, começando falando no nosso relatório semanal, né, a gente sempre mostra que o norte de Iowa sempre está mais adiantado, e Iowa em si está mais adiantado em relação aos estádios vegetativos, tanto da soja como do milho. Lá no sul de Iowa a gente teve a soja em R3, ainda estava tendo a formação de vagens, a gente ainda encontrava flores. Aqui já mais ao centro de Iowa a gente já percebe a diferença, onde a gente já não tem mais flores e teoricamente essa planta já formou todas as vagens. Então essa é uma planta que ela está em R4, ela teve 12 nós que a gente contou, né, Alexandre? E cerca de 40, 45 vagem. Então provavelmente aqui baseado nesse espaçamento de 40 centímetros aqui dessa área, deve produzir aí cerca de 60 sacos por hectare. Isso talvez seja hoje o mais padrão, né? Tanto em Iowa, vamos dizer assim, mais padrão do centro de Iowa para cima. Áreas de sequeiro, né? Exato. Que seria essa produtividade média, mais ou menos. É isso aí. Então agora, próxima parada, a gente promete norte de Iowa para mostrar se realmente está seco ou não está. Buenos amigos do AgroConnection, agora chegamos aqui no norte de Iowa, já bem perto da divisa com Minnesota, né, Alexandre? É isso aí, chegamos finalmente aqui no norte. Depois de alguns 1.000 quilômetros aí que nós andamos. Umas paradinhas, né, também, para trazer conteúdo pro pessoal. É isso aí. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é voltar com o nosso medidor de umidade
E a gente pode ver que aqui está medindo 29%, ou seja, cerca de 10 pontos a menos do que a gente viu no sul de Iowa, né? Claramente uma região com talvez um menor potencial produtivo que lá do sul de Iowa, né, Carlos? Sem dúvida nenhuma. E o que isso impacta, né, já trazendo um pouquinho para a agronomia, é a população de plantas que nós estamos vendo aqui, né? A gente fez o cálculo. Então aqui, pessoal, 270 mil plantas por hectare de soja. É bem menos do que a gente viu lá e também o espaçamento aqui é diferente, né? Aqui o espaçamento nas 30 polegadas, que seria aqueles 76 centímetros que a gente tanto fala que é bem comum aqui no meio oeste americano. Bom, apesar das chuvas que ocorreram aqui nos últimos, vamos botar aí nas últimas 48 horas, né, entre 20 e 30 milímetros, uma chuva que não era esperada, mas aconteceu, a gente vê aqui que o solo está relativamente úmido, mas a gente já percebe uma diferença entre as plantas lá mais do sul e aqui mais do norte, né? Perfeitamente. E só, né, trazendo o gancho para a temperatura do solo, né, que nós medimos aqui também, 21, 22 graus, menor do que aqui a gente mediu hoje de manhã, né? Ou seja, a gente está aqui à tarde e a temperatura do solo menor, o que faz sentido com relação a estarmos mais ao norte, um pouco mais frio, né? Exatamente. Quanto mais a gente anda para o norte, mais perto do Canadá a gente fica e mais frio vai ficando também, né? Tá bem. E agora vamos trazer um pouco como que estão essas plantas, né? Então vamos lá para o nosso banner, onde a gente vai colocar essas plantas e falar um pouco mais dessa soja que está aí, R3, R4, ainda tem algumas flores e também pode formar mais algumas vagens. A gente se vê logo mais. Bom, pessoal, agora aqui já com as plantas, a gente pode ver realmente que tem uma diferença considerável, né? Um contraste interessante entre o norte de Iowa e o sul de Iowa. A gente conseguiu contar quantos nós aqui, Alexandre? Aqui nós contamos 12. 12 nós e cerca de 35 vagens mais ou menos, o que é consideravelmente menos do que a gente viu lá no sul, né? Perfeitamente, mas é sempre importante a gente lembrar os nossos ouvintes, né, que como tu falasse, nós estamos numa lavoura de R4, né? Isso. E a gente ainda vê algumas vagens sendo formadas, algumas flores, né, pela planta ser de hábito indeterminado, fica difícil a gente cravar aqui essa produtividade que nesse momento seria baixa, certo, Carlos? Com certeza. Se a gente considerar que tem menos vagem do que a gente viu lá no sul, né? Que a gente estimou cerca de 60 sacos por hectare. E a gente tem uma densidade populacional melhor, então com certeza o norte tem um potencial produtivo bem menor comparado ao sul, né? Mas como o Alexandre falou, saindo de R3 já muito mais R4 do que R3, mas ainda nessa transferência de estágio reprodutivo, essa soja aqui ainda ela pode ter uma transformação se acontecer algumas chuvas nos próximos dias, né? Que é o que aconteceu aí nos últimos 3, como nós estávamos Exatamente. olhando, né? Tiveram chuvas aí de 30 milímetros, mais ou menos. Então a gente sempre tem que ficar monitorando, principalmente aí nas próximas semanas, para a soja. Com certeza. E agora, bora achar o milho? Vamos lá. Bom, pessoal, agora paramos aqui numa área de milho, na região norte de Iowa. Medimos aqui a população, em torno de 70 mil plantas, o que equivale mais ou menos àquela população que achamos lá no sul de Iowa. Porém aqui, pessoal, medindo, contando grãos por espiga, achamos em torno de 570 grãos por espiga, sendo que lá no sul nós estávamos mais na região de 670. E isso, Carlos, tem uma boa diferença de potencial produtivo, porque lá embaixo, lá no sul, nós estávamos falando aí em 14 toneladas por hectare. Aqui já baixa para 11,5. Exatamente. E além disso, a gente tem previsão de pouca chuva para esse lugar, né? Então a tendência é que esse potencial produtivo ele não se aumente muito, né? Não. A tendência é que fique mais ou menos até por aí. Até porque o milho aqui também está no estágio leitoso, ou seja, ele só pode compensar no enchimento, né, no peso de grãos, vamos dizer assim. Exatamente, se tiver chuva, né? Se obviamente. tiver chuva, rapidinho aqui, voltando para a umidade, a gente está aqui num lugar relativamente próximo, cerca de 20 minutos de onde a gente parou na soja. A umidade aqui ela está também em cerca de 29%, porém a temperatura um pouco mais alta, né? A temperatura está em 30 graus e com certeza é porque não tem a cobertura que a soja tem, né? Então a temperatura aqui da superfície do solo é um pouco maior. Então qual que é a nossa próxima parada? Bom, a nossa próxima parada é Minnesota, ainda mais ao norte, onde a tendência é ver ainda mais efeitos de seca, né? Perfeitamente, estamos com uma expectativa alta de ver isso aí, né, Carlos? É isso aí, então não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal do AgroConnection e também da RTC e ficar ligado em todas essas informações desse nosso Crop Tour da segunda temporada, né? Stay tuned!